Em nome daquele que disse: eu venho sem demora. Guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Estamos de volta com muito prazer, com muita alegria, meu irmãozinho, para levar a todos vocês a mensagem gloriosa, poderosa, genuína do Evangelho de Cristo Jesus, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Amigo, que a paz do Senhor Jesus esteja presente na sua vida, no seu coração e na vida de todos da sua família. Quero agradecer ao Senhor Jesus por todos os nossos irmãos e amigos que já se inscreveram em nosso canal. Amigo, mas se você ainda não se inscreveu, inscreva-se. É muito importante para o crescimento do nosso canal. E não esqueça de compartilhar com seus amigos, com seus vizinhos, com quem você puder. Deixe o seu like, faça o seu comentário e dê aquela apertadinha no sininho. Graças a Deus. Agora, meu irmãozinho, fique conosco. Continue conosco até o final do nosso vídeo. Vamos agora, em nome de Jesus, meditar na palavra que é a verdade. Abra sua Bíblia no Evangelho de Cristo Jesus, conforme escreveu São João, capítulo 11, a partir do versículo 9. Jesus respondeu: não há 12 horas no dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Assim falou e depois disse-lhes: Lázaro, o nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono. Disseram, pois, os seus discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. Mas Jesus dizia isso da sua morte. Eles, porém, cuidavam que falava do repouso do sono. Então Jesus disse-lhes claramente: Lázaro está morto. E folgo, por amor de vós, de que eu lá não estivesse, para que acrediteis. Mas vamos ter com ele. Disse, pois, Tomé, chamado Dídimo, aos condiscípulos: Vamos nós também para morrermos com ele. Chegando, pois, Jesus, achou que já havia 4 dias que estava na sepultura. Ora, Betânia distava de Jerusalém quase 5 estádios. E muitos dos judeus tinham ido consolar a Marta e a Maria acerca do seu irmão. Ouvindo, pois, Marta que Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro. Maria, porém, ficou assentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Muito bem. Meus irmãos, meus amigos, esse texto é bastante conhecido, porque ele faz parte da narrativa que descreve a ressurreição de Lázaro. Um dos maiores milagres, quem sabe até o maior, que Jesus realizou quando ele esteve aqui na terra como homem. Foram várias ressurreições, vários outros milagres. Ele fez o surdo ouvir, o mudo falar, o paralítico andar, o cego enxergar, libertou as pessoas oprimidas por demônios, muitos milagres. Mas este milagre da ressurreição de Lázaro realmente foi algo extraordinário, porque Lázaro já estava morto há 5 dias, porque quando ele chegou lá em Betânia, Lázaro já estava sepultado há 4, levando em consideração que geralmente o velório é de 24 horas, então mais um dia. Então eu presumo que Lázaro já tinha morrido há 5 dias. Amém? Muito bem. Então, com base no texto lido, nós vamos falar sobre o seguinte tema: Jesus é o Senhor do tempo. Isto significa dizer que ele tem um controle sobre tudo. Ele criou o tempo. Não se esqueça que Jesus é eterno. Eterno, porque ele é Deus. Então, ele existe antes do tempo.
Porque o tempo é uma grandeza física criada por Jesus. Então, ele controla o tempo. O meu tempo, o seu tempo, a minha vida, a sua vida, a minha existência, a sua existência, no tocante ao tempo, está sob o controle que é Senhor de tudo, inclusive do tempo. Amém? Com base no texto, vamos agora para o primeiro subtema da mensagem de hoje. A diferença entre o dia e a noite. A diferença entre o dia e a noite. Versículos. Jesus respondeu: não há 12 horas no dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Pois é, amigos. Então Jesus aproveitou aquele momento para mostrar para todos nós que há uma diferença entre o dia e a noite. Durante o dia, nós temos luz, não é verdade? Luz natural. Durante a noite, não temos luz natural. O dia, luz, e a noite simboliza as trevas. Por isso que Jesus disse: quem anda de dia não tropeça. Jesus estava nos ensinando algo espiritual. Claro que no nosso dia a dia, a gente pode andar na rua e tropeçar numa pedra, numa raiz, em qualquer coisa. Não é verdade? Por isso que Jesus estava falando de verdade espiritual. Mas se você está andando na luz, você tem a visão espiritual completa. E aí você não vai tropeçar. Porque Jesus, ele é a luz. Ele disse: eu sou a luz do mundo e quem me segue não andará em trevas. Por isso, a grande diferença entre o dia e a noite. Andar no dia significa andar na luz. Aliás, na primeira epístola de João, logo no capítulo 1, no versículo 7, lá está escrito assim: se andarmos na luz, olha só, se andarmos na luz como ele na luz está. Quem é esse ele aí? Qual é o sujeito dessa oração? Ele. Esse ele aí é Jesus, é Deus. Se andarmos na luz como ele na luz está, qual é a consequência disso? Mantemos comunhão uns com os outros. Quando você vir alguém brigando, alguém discutindo, alguém odiando o outro, alguém desejando o mal do outro, do seu próximo, querendo matar o seu próximo, com certeza esta pessoa não está andando na luz. E aqui é claro, se andarmos na luz, como ele na luz está, sendo ele a própria luz, aí diz assim: mantemos comunhão uns com os outros, quer dizer, não há briga, não há ódio, não há discórdia, não há corrupção, não há engano, não há egoísmo, não há vaidade, não há orgulho, não há soberba. Quem anda na luz não vive na prostituição, não vive na feitiçaria, não vive na idolatria, porque andar na luz está escrito lá no Salmo 119, versículo 105. Lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra. Amigo, a palavra de Deus é luz. É ela que ilumina o nosso caminho espiritual. Então, se andarmos na luz como ele na luz está, mantemos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Então, esta é a grande diferença entre o dia e a noite. Que anda de dia não tropeça. Estou falando de algo espiritual. Agora, que anda nas trevas, quem está na noite, a noite fala de quê? De orgia, fala de bebedeira, não é assim? Quem faz o mal sempre procura a escuridão
para que ninguém veja, ninguém entre aspas. Você pode até se trancar num quarto escuro, meu amigo, mas Deus está vendo você. Não adianta. Não adianta. Então, a grande diferença entre o dia e a noite é que quem anda de dia não tropeça, quem anda de noite, quem anda nas trevas vai tropeçar com certeza. Jesus falou, então está falado. Vamos agora para o segundo subtema da mensagem. Jesus declarou a morte de Lázaro. Texto bíblico. Assim falou e depois disse-lhes: Lázaro, nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono. Disseram-lhe, pois, os seus discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. Mas Jesus dizia isso da sua morte. Eles, porém, cuidavam que falava do repouso do sono. Então Jesus disse-lhes claramente: Lázaro está morto, e folgo por amor de vós de que eu lá não estivesse, para que acrediteis. Mas vamos ter com ele. Muito bem. Então Jesus aqui no texto declarou a morte de Lázaro. Quando estávamos aqui nos preparando para esta mensagem, o Espírito Santo me deu o entendimento por que Jesus fez aquela declaração. Amigo, Jesus aqui na terra, ele era 100% homem, 100% Deus. No entanto, ele não usou em momento algum os atributos de Deus. Ele mesmo disse que ele e o Pai, eles eram um só. Isso é mistério. No entanto, Jesus, quando ele foi batizado, lá no Rio Jordão, o Espírito Santo pousou sobre ele, as pessoas viram uma pomba, ali era o Espírito Santo em forma corpórea, pousando em Jesus. A partir daquele momento, Jesus passou a ser guiado como homem pelo Espírito Santo em tudo que ele fazia. Então o Espírito Santo revelou para ele a quilômetros e quilômetros de distância que Lázaro, depois que ele foi avisado por um emissário que foi mandado pelas suas irmãs, ele foi, voltou e 2 dias depois Jesus declarou aos discípulos que estavam com ele, os 12, Lázaro morreu. E nós vamos lá. Antes, Jesus já tinha dito, perdão pela gagueira, Jesus já tinha dito para o emissário de Marta e Maria, esta enfermidade não é para a morte, mas é para a glória de Deus. Então, quando Lázaro morreu de verdade, o Espírito Santo revelou para Jesus. Não está escrito isso aqui que eu estou falando, mas é pelo contexto. É pelo contexto bíblico que eu estou falando isso com muita convicção, com muita certeza. Não tenho tempo agora de buscar outras referências para provar para vocês que o Espírito Santo revelava algo para Jesus, tudo que o Pai queria que Jesus tomasse conhecimento como homem, o Espírito Santo lhe revelava. Então a morte de Jesus, a morte de Lázaro, foi revelada para Jesus e por isso ele disse, olha, Lázaro morreu e agora vamos lá. E eu folgo, eu glorifico a Pai, porque eu não estou lá. Porque se Jesus estivesse lá, com certeza, ele não teria deixado Lázaro morrer. Mas tudo aquilo aconteceu para quê? Para a glória de Deus. Amigo, e eu quero lhe dizer que o mesmo Espírito Santo que revelou a verdade para Jesus, tudo que Jesus, porque Jesus, amigo, quando ele estava aqui como homem, ele não era onipotente, onipresente, nem onisciente. Ele era homem. E nenhum homem, aqui na face desta terra, tem os atributos de Deus. Muito embora Jesus fosse 100% Deus e 100% homem, em momento algum ele usou os seus atributos divinos. Amém?
Você entendeu? Então glorifique a Deus por isso. Agora vamos para o terceiro subtema da mensagem. Jesus chegou na hora certa. Texto bíblico. Disse, pois, Tomé, chamado Dídimo, aos condiscípulos: vamos nós também para morrermos com ele. Chegando, pois, Jesus achou que já havia 4 dias que estava na sepultura. Ora, Betânia distava de Jerusalém quase 15 estádios, e muitos dos judeus tinham ido consolar a Marta e a Maria acerca de seu irmão. Ouvindo, pois, Marta que Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro. Maria, porém, ficou assentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Muito bem. Você ouviu, né, amigo? Então, Jesus, depois que ele declarou que Lázaro estava morto, eles então caminharam. Era mais ou menos um dia de viagem, andando mesmo forte. Jesus estava na região da Judéia, a parte sul de Jerusalém, e em direção à capital, e mais precisamente a Betânia, onde Lázaro já estava morto. Muito bem. Então, quando ele chegou lá, o texto disse aqui que Marta, uma das irmãs de Lázaro, foi ao encontro de Jesus na entrada da cidade e disse: mestre, agora é tarde. Agora não adianta mais. Ele já foi sepultado há 4 dias. Então, com mais um dia que eles passaram velando o corpo dele, então 5 dias já morto. Amigo, eu quero meditar com vocês sobre o tempo que é uma grandeza física que foi criada por Jesus. Ele criou o tempo. É por isso que ele é o Pai da eternidade. Eternidade é um tempo que não tem fim, que não tem princípio e nem fim. Então, é um mistério tremendo, porque ele é o Pai da eternidade, é o Pai do tempo. A eternidade é um tempo que vai de menos infinito a mais infinito. Então, Marta, Senhor, agora não adianta mais. Só que Jesus já sabia, o Espírito Santo já tinha revelado para ele que ele ia orar e que Lázaro iria ressuscitar como realmente ressuscitou. Mas o que eu quero enfatizar com base no texto é que Jesus, meu prezado irmão, meu amigo, tem tudo na palma da sua mão. Se naquele tempo ele já tinha tudo, porque o Espírito Santo revelava tudo para ele, quanto mais hoje, agora que ele está assentado à destra do Pai Todo-Poderoso, como homem e ao mesmo tempo como Deus, porque ele ressuscitou como homem. Jesus não ressuscitou como Deus, porque como Deus ele não podia morrer. Isso é mistério. Não adianta querer entender isso aí que é mistério. Não temos como explicar. Jesus hoje ele está na glória como Deus e como homem. Esse é um mistério. A Bíblia diz que nós o veremos como ele é. Como ele é, nós o veremos. Então, amigo, a respeito do tempo. O tempo, hoje, por exemplo, é hoje. Amanhã será amanhã. Você sabe o que vai acontecer amanhã? Eu não sei. Ninguém sabe. Agora, Jesus sabe. Porque ele tem o controle do tempo. O tempo é com ele. Os meus dias, os seus dias estão contados por ele. Já está tudo contadinho. Pastor, então, o que eu faço da minha vida, já que eu não sei do tempo, não tenho controle do tempo? Quem tem é Jesus? Pois é, amigo. Então, a tua vida, a minha vida, as nossas vidas estão nas mãos de Deus, nas mãos de Jesus.
Então, se eu fosse você, eu entregaria a minha vida para Jesus, para Ele cuidar de mim, para Ele perdoar os meus pecados, para Ele me guardar, para Ele me proteger, para Ele me livrar, para Ele me ensinar, para me sustentar. Faça isso. Aceite a Ele como seu Senhor, como seu Salvador. O maior milagre que Ele quer fazer na sua vida, amigo, é salvar a sua alma. É perdoar os seus pecados, é registrar o seu nome no livro da vida, para que no dia da vinda dele para arrebatar a igreja, você esteja preparado. Então a preparação tem que começar agora. Porque o tempo da vinda dele, ele sabe. Nós não sabemos. Agora eu tenho certeza que ele vai voltar. Como eu não sei se vai ser hoje, se vai ser amanhã, então é melhor eu estar preparado hoje. Temos que estar preparados todos os dias e todas as horas. Ele é Senhor do tempo. Então, Ele está dizendo para mim e para você que hoje é o dia da minha salvação e da sua salvação. Tem que ser hoje. Vamos orar então? Pai, em nome de Jesus, aquilo que eu recebi de Ti, Paizinho, eu passei para os nossos milhares de amigos. Paizinho, te apresento todos os que ouviram a Tua palavra, que assistiram, que estão assistindo a este vídeo, aqueles que estão entendendo, que entenderam e que estão entregando as suas vidas a Ti, Senhor. Perdoa-lhes se eles estão verdadeiramente arrependidos. Perdoa-lhes. Registra os seus nomes no livro da vida e que todos estejam sempre preparados para o dia da Tua vinda. Assim seja. Amém, amém e amém. E agora, meus irmãos, meus amigos, vamos orar aqui pela tacinha da bênção, pela tacinha da vitória. Estão aqui os pedidos e agora é só crer. Jesus disse, tudo é possível ao que crê. Para quem crê, tudo. E para quem não crê, nada. Oremos. Pai, em nome de Jesus, eu te apresento todas as pessoas que estão orando comigo agora. Aquelas que estão doentes da alma, do corpo, que recebam a bênção da cura agora. Aquelas que estão oprimidas, escravizadas por demônios, que estão aí com depressão incurável, com a opressão maligna, sejam libertas agora em nome de Jesus. Aquelas famílias que estão orando comigo agora, precisando de uma vitória, recebam agora a vitória da parte de Deus, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Final de mais um vídeo, meus irmãos, meus amigos. Obrigado, mas muito obrigado mesmo pelo carinho e pela audiência de todos vocês. Espero vocês em nosso próximo vídeo, se Deus quiser. Você gostou da mensagem que você ouviu? Se você gostou, compartilhe com o maior número de amigos que você puder. Faça isso para a glória de Deus. Ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, a Ele, somente a Ele, seja a honra, a glória e o louvor pelos séculos dos séculos. Amém, amém, amém. Glória a Deus!